não tem muito de realidade prática essa declaração que o presidente dos Estados Unidos fez ontem, e parece que é uma coisa meio montada para que exista alguma coisa depois que a gente ainda não sabe. Eu queria que você nos ajudasse a entender, a verdade, eu queria que você nos ajudasse a falar sobre a repercussão dessas declarações de Trump em Israel. Primeiro, diante da leitura que foi dada do que ele disse sobre ser uma limpeza étnica, essa leitura foi dada por diferentes analistas, diferentes jornais, cito The Economist, Le Monde, Washington Post, o próprio Guga Chakra. E também que você nos ajudasse a avaliar a declaração posterior a essa, que foi a da porta-voz da Casa Branca, dizendo que não era bem assim o que o presidente tinha falado, no sentido de que não existe um plano concreto sobre tomar Gaza. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, eu vou dar uma visão minha, porque isso aconteceu há muito pouco tempo e a gente teve pouco tempo também para analisar a política interna de Israel, mas eu acho que tem a ver com política interna de Israel e com a sobrevivência do governo. E eu vou trazer um exemplo aqui, se vocês me permitirem. Em 2020, quando teve o acordo com os Emirados Árabes, um pouco antes teve a proposta do próprio Trump daquele processo de paz que visava anexar uma parte do Vale do Jordão. E o Netanyahu, na época, como primeiro-ministro, ele estava quase caminhando isso para o parlamento de Israel e, em um mês, 2 meses, teve a paz com os Emirados Árabes e ele tirou isso da pauta. O que dá a impressão aqui, e o que eu conversei com alguns analistas, inclusive com alguns filósofos de política israelense, é de que talvez ele esteja fazendo algo que é o seguinte: o Smotrich, que é o ministro da Fazenda, ele é de extrema direita e ele não ia ficar no governo se Israel entrasse na segunda fase da negociação com o Hamas. Mas agora, com o que o Trump falou, ele não tem como sair do governo. Então eles criaram um elefante na sala, que é essa coisa de Gaza sem palestinos. Que isso é uma coisa irreal, pessoal. Isso é uma coisa que não existe. É uma coisa que não tem como realizar, uma coisa que não tem nada, não tem em 2025 esse tipo de ação. Os Estados Unidos não vão mandar soldados para cá, não vão colocar os palestinos em ônibus, mas eles criaram um elefante na sala. E ao criar isso, ele obriga o Smotrich a ficar no governo, porque ele falou uma coisa que vai em linha com a ideologia desse partido. Mas aí ele vai oferecer tirar esse elefante da sala para permitir aos sauditas fazerem a paz com Israel sem precisar que Israel mencione talvez um Estado palestino. Ou seja, os sauditas esperam um Estado palestino, pelo menos da boca do governo. Eles não têm como falar sem o governo cair, mas ao adicionar um elefante na sala para depois retirar esse elefante da sala, talvez isso seja possível dentro dessa política de criar um asset para depois tirar esse asset. É isso que eu escuto um pouco aqui. Não tem muito de realidade prática essa declaração que o presidente dos Estados Unidos fez ontem, e parece que é uma coisa meio montada para que exista alguma coisa depois que a gente ainda não sabe. Bom, André, boa tarde. Joel aqui. André, Guga aqui. Tá. Por favor, Guga. Pode ir, Joel. Bom, deixa eu ir antes, então, para não ficar... O Trump é presidente Deixa eu organizar a casa. Deixa eu organizar a casa. Vai, Joel. Joel pega, daqui a pouco o Guga entra. Se eu entendi bem, André, então, apesar de não ter muita concretude nessa fala dele, talvez, embora seja uma fala em si mesma horrível, ela abra espaço para algo que talvez seja, eu não sei, uma saída mais positiva. Na sua análise, de alguém que se debruça aí há anos sobre a questão de Palestina e Israel e sobre Gaza, qual o caminho para Gaza? Porque a gente sabe que, bom, está nesse momento completamente destruída, a população está lá, a população tem o seu direito também, né, a sua terra, e ao mesmo tempo constitui um problema de segurança, muitas vezes, para Israel, né? Qual que é o caminho a seguir? É com a participação de alguém como a Arábia Saudita, como outros países árabes? Ou é com Israel? Assim, qual é o caminho? Olha, Joel, eu acho que o caminho é um caminho que está no meio termo do que Israel precisa e, obviamente, o que os palestinos falam, né? O Hamas fala, né?
O Hamas quer sobreviver politicamente e, eventualmente, militarmente. Israel quer uma Gaza sem o Hamas. Então, existem vários caminhos que podem ser montados a partir desse ponto. O Guga há de concordar comigo que no Líbano, por exemplo, existe um governo libanês e existe o Hezbollah. Não existe em Gaza um governo palestino e o Hamas. Existe apenas o Hamas. Então, um dos caminhos seria um outro governo palestino Gaza e, eventualmente, também... Voltou o sinal? Voltou. E, eventualmente, então, o controle das fronteiras de Gaza com o Sinai, com o Egito, e o Hamas manter as suas armas e o seu movimento lá dentro. Isso é uma solução que talvez não agrade os israelenses, mas é uma solução diferente do que a que existia até o 6 de outubro. Isso é uma das soluções. Uma outra solução é, por causa desse elefante que vai ser retirado depois que ele foi colocado ontem, os sauditas e os países árabes se convençam de, em troca de os Estados Unidos e Israel, os Estados Unidos sozinhos, tirarem esse elefante que eles colocaram ontem na sala, eles criaram um asset do nada, eles retiram isso em troca deles fazerem uma força-tarefa para governar Gaza temporariamente, ou ajudar a governar Gaza temporariamente, até encontrar um ator político palestino forte o suficiente de fazer uma troca pelo governo do Hamas. O que a gente sabe, sim, é que Israel aparentemente não vai aceitar, a longo prazo, uma continuidade de um governo do Hamas na faixa de Gaza. André, na sua resposta para a Júlia, você fala ali que seria ligado... primeiro, boa tarde, André, obrigado. O André está em Israel, viu, Júlia? Então, ele está ali, já é tarde da noite, mais que 10 horas da noite em Israel. André, na sua resposta anterior, você fala da questão de política doméstica de Israel. O Trump é presidente dos Estados Unidos, a maior potência militar da história da humanidade. Política doméstica de Israel é pequeno para uma declaração de um presidente dos Estados Unidos defendendo um crime contra a humanidade, a limpeza étnica dos palestinos, mesmo que seja como tática de negociação. Isso não é propor 25% de tarifa contra o México, é algo muito além, uma declaração que tem repercussão, inclusive, na guerra da Ucrânia, em relação à Rússia, porque a Rússia pode argumentar, se os Estados Unidos propõem limpeza étnica em Gaza, por que a Rússia não pode anexar a Ucrânia? Os Estados Unidos podem anexar Gaza. A China, por que eles não podem pegar Taiwan de volta? A coisa é muito maior do que essa. E os países árabes também não são ingênuos. Agora que os Estados Unidos falou que vai anexar Gaza, vamos fazer uma concessão. A Arábia Saudita vai lá e acaba fazendo uma negociação com Israel nesse sentido. O Bin Salman, que é o ditador da Arábia Saudita, ele já deixou claro que não aceitará um acordo com Israel, que seria acordo de estabelecimento de relações diplomáticas, não de paz, porque não são inimigos. Paz seria Israel com o Líbano, Israel com a Síria ou Israel com a Palestina. Ele já deixou claro que somente se tiver um Estado palestino, né, só assim que terá um acordo com Israel, e deixou claro também que considera a limpeza étnica a proposta do Trump. A Arábia Saudita tem muito poder, né? Não só a Arábia Saudita, os países do Golfo possuem muito poder econômico em relação aos Estados Unidos, inclusive, por causa do petróleo. Então, é algo muito complicado. Eu queria te perguntar sobre uma outra questão que diz respeito à Cisjordânia, porque aqui nos Estados Unidos já se fala que o governo Trump passaria a reconhecer a Cisjordânia como Judéia e Samária, que é uma demanda da ala mais extremista da coalizão do Netanyahu, e que o Trump também pode reconhecer a Cisjordânia, ou parte dela, como território israelense. Eles estão discutindo isso aí em Israel, porque isso, para quem acompanha mais os Estados Unidos, seria algo até, na prática, como você colocou, os Estados Unidos não vão pegar Gaza e não vão expulsar, fazer a limpeza étnica, por mais que o Trump tenha falado. Agora, a questão de Judéia e Samária, que o Trump fala, que é a Cisjordânia, e da anexação é algo mais sério, e aí sim iria de encontro que o Smotrich e o Ben-Gvir querem, né, essa ala mais radical do governo Netanyahu, certo? Então, Guga, eu volto à minha teoria anterior, que é o que eu escutei aqui de alguns jornalistas, de alguns analistas. Eles estão, eventualmente, trazendo esses temas super, hiper, ultra polêmicos para a política mundial, que vai ter condenação, que vai gerar preocupação,
para depois, eventualmente, retirar essas mesmas propostas absurdas, muitas delas, como eles fizeram, em troca de alguma outra coisa. Isso aconteceu em 2020, com o próprio Trump e o próprio Netanyahu, com a anexação do Vale do Jordão, que é 30% da Cisjordânia. E aí eles retiraram e teve a paz entre Emirados Árabes e Israel. Né? A paz, o acordo de reconhecimento diplomático, né? Como você mesmo mencionou. Eventualmente, existe essa teoria de que isso pode estar acontecendo também com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como você mesmo falou, ela diz que quer um Estado palestino, ou pelo menos um caminho para o Estado palestino. Que exista uma frase, uma fala do governo de Israel em relação a isso. Se o Netanyahu falar isso agora, como ele falou em 2009 na Universidade de Bar-Ilan, o governo cai. Então ele não pode falar exatamente, ele não pode falar isso. Mas se existir alguma outra coisa que dê aos sauditas uma sensação de vitória em relação a alguma política de Israel que eles não concordam e que o mundo árabe não concorda, talvez eles se deem por satisfeitos, porque a visão aqui é que os sauditas de verdade não se importam muito com os palestinos. Se eles se importassem, eles teriam feito mais ações em relação aos palestinos nos últimos 50 anos. Eles não fizeram, né? Então, existe essa teoria. Eu concordo com você que existe aqui um monte de propostas que estão sendo colocadas na mesa. Na minha opinião, essas propostas, inclusive essa questão da Cisjordânia, elas não vão acontecer na realidade no final, e vai ser trocado por alguma outra coisa. André, entendi então a informação. Deixa eu só colocar um outro assunto, Guga, já passo para você depois disso. O André já falou mais de uma vez que avalia que o que o Trump propôs ontem não vai ser implementado, que é uma estratégia para dentro de Israel, da política interna, para segurar a parte mais à direita do governo que dá sustentação a Netanyahu. Eu entendi isso pelo que você está nos colocando, mas ainda assim, como é que ficam os papéis das organizações internacionais e humanitárias como a ONU diante dessa declaração ou até mesmo possibilidade? Porque, pelo que você diz, é algo improvável, porém não impossível, porque estamos falando de Donald Trump. Então, não é apenas para um consumo interno político de Israel. O Netanyahu, ele quer ter Ele quer a Arábia Saudita, e ele quer a Arábia Saudita sem precisar se comprometer com o que a Arábia Saudita está pedindo agora. Então, na minha opinião, eles criaram uma coisa nova para depois tirar e dar essa tirada para a Arábia Saudita para ela se satisfazer com aquilo que está sendo criado, está sendo retirado, sem precisar dar o que ela está pedindo agora, que é essa declaração toda. Agora, em relação ao resto que o presidente americano está fazendo, é o que eu sempre converso com o Guga no privado, né, Guga? O Trump, ele é imprevisível, ele faz coisas que são imprevisíveis, ele rompe a regra dos jogos, a regra do jogo, ele rompe os copos e os pratos para uma coisa completamente fora do realpolitik que a gente está acostumado a ver e a estudar, e eventualmente disso, e não que o que ele está propondo, o que ele está fazendo é correto ou faz algum sentido lógico, racional na política internacional. Mas o que ele está fazendo causa um barulho, causa um incômodo. E esse incômodo, esse barulho pode trazer criatividade de outras pessoas para proporem outras coisas e outras soluções para os problemas que a gente está enfrentando. Isso tem a ver com as organizações internacionais? Desculpe insistir nesse ponto, mas para saber como é que fica a situação delas, especificamente a ONU. Então, em relação à retirada dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, isso é uma coisa, os Estados Unidos, não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, já foi reformado o Conselho de Direitos Humanos da ONU, antes tinha outro nome na década de 90, no começo dos anos 2000, realmente é uma organização que tem uma série de problemas em relação a quem controla ela, a forma como eles votam, existem países como a Arábia Saudita ou Irã controlando o direito da mulher, e a Síria já foi presidente de comitê de desarmamento. Então, é uma organização complicada. E como existe todo esse populismo do presidente americano em relação a organizações multilaterais, isso é mais do mesmo em relação à retirada de organismos internacionais. Guga. André,
o que o Trump fez também enfraquece. Queria saber se você avalia que fragiliza a ditadura do Egito, do general Sisi, e a ditadura do rei Abdullah na Jordânia. Afinal, o Trump ameaça os dois países, diz que eles vão ter que aceitar os palestinos, quer dizer, trata essas duas nações que realmente dependem, em parte, de ajuda militar americana. Os Estados Unidos têm uma certa força, mas que são dois países que possuem relações com Israel. O Egito assinou o acordo de paz em Camp David, a Jordânia assinou o acordo de paz nos anos 90 com Israel. Não é ruim e preocupante para Israel ver tanto o regime egípcio como o jordaniano fragilizados, ainda mais no momento que o regime sírio foi derrubado, um regime muito similar tanto ao jordaniano quanto ao egípcio. E uma segunda pergunta, como oposição, porque o Netanyahu gosta de vender essa imagem que ele domina a política americana em contraposição a rivais políticos dele, o Benny Gantz, Naftali Bennett, o Yair Lapid. Como eles enxergam essa chegada do Netanyahu, primeiro chefe de Estado, de governo, no caso, na Casa Branca? Então seriam essas duas perguntas, se irrita a oposição israelense ou se eles acham tudo bem o Netanyahu ser recebido dessa forma? Vou começar pela última pergunta. Eu acho que aqui em Israel existe um senso comum da importância da relação com os Estados Unidos, independentemente de quem seja o primeiro-ministro. Então, talvez internamente, pessoalmente, o Lapid possa ficar incomodado com esse holofote que o Netanyahu está recebendo. Isso ajuda ele politicamente, internamente em Israel, se tivessem eleições. Mas, ao mesmo tempo, se o Lapid é um patriota, ele vai apoiar que o primeiro-ministro de Israel, que esteja no poder, vá se encontrar com o presidente americano. Isso é importante para Israel, é acima da política, é de interesse nacional, é de interesse estatal. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que pode ter até uma questão de incômodo pessoal, mas a gente não vê críticas, a gente vê, no fim do dia, declarações que pedem coisas e enaltecem a importância desse evento como primeiro-ministro, não como Benjamin Netanyahu. Em relação ao enfraquecimento do Egito e da Jordânia, eu avalio que talvez possa haver um enfraquecimento nas primeiras horas, a gente está falando de 24 horas depois das declarações, então a gente não tem como avaliar ainda essa declaração, que ela é completamente sem precedentes, mas eu avaliaria diferente o enfraquecimento do Egito e da Jordânia. O Egito tem um exército árabe mais forte do Oriente Médio, um exército muito grande, um exército com F-16, com tanques, com milhares e milhares de soldados, um país de 90 milhões de pessoas, forte, e o exército egípcio é muito forte. Já não vejo um perigo para o regime, por exemplo. Já a Jordânia eu vejo diferente. A gente sabe que a Jordânia é um país mais fraco, é um país com menos recursos, é um país que é composto basicamente de palestinos e de beduínos. A gente sabe, o rei da Jordânia teve que enfrentar uma série de críticas em relação à continuidade das relações com Israel depois da guerra. Então, é mais complicado para a Jordânia. Mas eu não acho que isso vai se estender muito tempo. A gente vai ter algum desdobramento nas próximas semanas, no próximo mês, em relação a essas declarações, na minha opinião. Parece muito preocupante nesse momento a possibilidade, às vezes levantada, de Israel retomar uma política de assentamentos na faixa de Gaza. Queria perguntar, na sua avaliação, na sua análise, é possível, é provável que isso aconteça e é justificável? Não é justificável e, na minha opinião, não tem nenhuma chance que isso aconteça em governos israelenses atuais. Tá bem, André Leicht, obrigada pela sua participação aqui na Globo News. Até uma próxima vez. Obrigado a todos. Boa noite.